Boa noite para todos. Hoje nós estamos com mais um podcast do SEMEC. No Instagram da ASECAM. Compartilhe com todo mundo aí que vocês conhecem, mulheres empreendedoras, Cachoeira de Macacu, amigos. Vamos assistir esse podcast, essa live ao vivo aí. Então, hoje a gente está com uma convidada, a Ellen Ferreira, especialista em RH, treinamentos empresariais, empreendedora e sócia do Café Caramelo. Ellen Ferreira, especialista, mas também sócia do Café Caramelo, empreendedora, isso o SEMEC gosta muito. Ellen também é associada da SECAM, e vem compartilhar conosco a trajetória e desafios de uma empreendedora no mundo dos negócios. Seja bem-vinda, Ellen. Obrigada, Grazi. É um prazer estar aqui, gente, compartilhando um pouquinho da minha trajetória com vocês. E eu sou apaixonada por empreendedorismo. Estou muito feliz por estar aqui. Sou recente na cidade e vai ser maravilhoso. Pode contar comigo. Ellen, vamos começar aqui para saber um pouco sobre a Ellen. Sobre você, a trajetória profissional, para chegar até aqui hoje. Então, gente, antes de falar um pouquinho da trajetória profissional, deixa eu falar quem é a Ellen. Sou Ellen Ferreira, sou casada, sou apaixonada por Jesus, tenho uma trajetória de RH por mais de 10 anos e sempre tive uma veia empreendedora, porque minha mãe foi camelô. Então, eu entendo que as duas coisas andaram muito juntas. Então, falando da minha trajetória profissional, eu fiz faculdade de administração, comecei a faculdade bem cedinho, com 18 anos. Escolhi administração porque era algo que eu queria trabalhar na área administrativa, fiz Enem. E dentro de uma oportunidade de estágio, eu me encontrei na área de recursos humanos. Não foi algo que eu escolhi, tá? A área de classe média baixa, e eu tive a oportunidade de escolher. Não tenho oportunidade de escolher, então eu caí em um estágio onde a oportunidade era para a área de RH, mas na verdade era DP, aquele antigo DP, e eu fiquei lá, fui efetivada, fui ganhando experiência, fui começando a me apaixonar por pessoas, por processos, e chegou um momento em que eu só tinha experiência na área de RH, tentei até sair, fiquei um pouco cansada, mas eu não conseguia. Até que em 2016 eu realmente entendi que a área de recursos humanos fazia parte não só da minha trajetória profissional, mas do meu propósito de vida, que é cuidar de pessoas. Então, eu tenho alguns projetos paralelos, inclusive na igreja também, meu filho tem muitos anos de jovens, e eu sempre tive um envolvimento com pessoas em todas as esferas. Então, eu entendo que a minha profissão é também uma conexão com o meu propósito de vida. Então, o que te motivou mesmo a fazer para estar dentro do RH, que você fez administração? Sim. E o que te motivou mesmo a escolher a área do RH? Sim, na verdade, o que motivou foi o dinheiro, que era a primeira oportunidade que tinha. Então, eu posso dizer que houve uma motivação para eu permanecer na área de RH, porque depois eu tive oportunidades para as outras áreas. Foi a paixão por pessoas. Dentro do mundo dos negócios, são empresas, CNPJs, mas é composto por CPFs. Então, eu entendia que dentro das empresas eu conseguia auxiliar de alguma forma, além daquilo que estava no meu descrito de trabalho. Então, eu sempre ouvia algo do tipo: poxa, como você me ajudou, eu estou tão feliz com o seu apoio. E na parte de vagas, de recrutamento, você, assim, através de você eu ganhei meu dia, eu consegui um emprego, ou um gestor também, que talvez precisasse de apoio na hora de desligar uma pessoa. Sempre que a pessoa perguntava: você é psicóloga, Ellen? Você tinha que ser psicóloga. Eu falo: não, gente, eu não sou psicóloga. Então, eu sempre consegui ter esse acolhimento, unir ali a questão do cuidado e também não deixando de olhar para a estratégia da empresa. Então, eu me apaixonei por esse mundo, de verdade, por isso que eu não saí. Para vocês que estão aí acompanhando a fala da Ellen, continue, mande o link da live para os seus amigos, vamos continuar aqui. Para quem entrou agora, é o podcast do SEMEC, com mulheres que empreendem, mulheres que inspiram, mais um podcast, mais uma edição. E na sua visão, Ellen, qual o maior desafio das empresas atualmente em relação à gestão de pessoas? Liderança.
certamente. Eu penso que é a liderança, por conta da alta demanda de trabalho na maioria das empresas. Hoje as empresas, a gente está aqui na Associação Comercial, então mais de 70% das empresas do Brasil são pequenas e médias empresas, que são, na maioria dos seus casos, familiares. Então, qual é o padrão que nós visualizamos? Um profissional que é muito bom no que ele faz tecnicamente, ou ele é um técnico, ou ele é um vendedor, ou ele é um administrador, ou ele bate meta muito bem, e aí ele é promovido para um cargo de liderança, conhece muito bem o processo, mas não conhece nada sobre pessoas. Esse é o maior gap, assim, o maior problema que eu posso dizer que tem acontecido nas empresas, e daí desencadeia, tem outros desdobramentos, que falta de gestão de pessoas, falta de gestão de tempo, dificuldade de conciliar o próprio líder, o tempo que ele tem dedicado na empresa para operacionalizar as tarefas e para cuidar das pessoas, porque é um desafio. Nós do RH, nós sempre focamos ali também nas pessoas, mas nós entendemos, por isso também que eu fiz administração, para entender o lado da empresa, nós entendemos que é um desafio. O mundo ideal seria o gestor cuida das pessoas e as pessoas cuidam da sua empresa, mas na realidade não isso acontece. E quais, assim, são os erros mais comuns que os empreendedores cometem na contratação, né, em relação à retenção de talentos? Sim, o que acontece? E aí, este posso dizer que é um problemão. Hoje é também o maior desafio na área de RH. Tem um dilema que nós falamos: contrate devagar e demita rápido. Então, o maior erro, primeiro, é não conseguir administrar a falta de tempo quando existe uma necessidade de um profissional e fazer o processo seletivo rápido, sem cuidar dos critérios, sem cuidar da própria proposta que a empresa tem, da necessidade da área do candidato. Então, o primeiro problema é contratar rápido, sem analisar o perfil minuciosamente. O segundo é a falta de clareza, por isso que é importante ter um RH, ter uma consultoria de RH, a falta de clareza que as empresas têm em relação ao que o mercado pede, o que o profissional tem a oferecer e o que ela mesma precisa. Eu sempre brinco com os gestores, eu falo: poxa, você quer pagar por um Fusquinha, mas quer um profissional que é uma Ferrari. Eu quero um profissional proativo, inteligente, desenrolado, fala bem, experiente, seja jovem, seja homem, seja bonito, mas na hora de definir ali o salário, é o básico. Muitos empresários ainda estão no modelo antigo, que é ilegal, que não querem nem assinar a carteira. Então, se isso é algo que eu sempre falo para os gestores, por isso que é bom ter uma consultoria, porque a gente fala mesmo na cara deles. Se você não quer nem fazer o básico, já peguei muitas empresas assim: como é que você vai querer performance, qualidade na prestação de serviço? Então, é a dificuldade mesmo de gerir o tempo do processo seletivo, porque o processo seletivo a gente pode durar 2 meses ou mais. E, principalmente, a questão do parentesco. Contratar irmão, primo, sobrinho. Então, você, assim, para as empresas, para donos de empresas, tem todo esse que você dá, essa orientação, e a importância também de investir no treinamento, capacitação, né, dos colaboradores. Exato. Até a questão da liderança. Hoje a liderança, não tem nenhum problema a gente pegar alguém que é muito bom numa área e colocar na liderança, mas a gente precisa desenvolver ele como liderança. Oferecer curso de gestão de pessoas, treinar ele nos vieses de liderança para que ele não seja só um técnico ali promovido. O que define uma liderança eficaz no dia de hoje? O que define uma liderança eficaz no dia de hoje? Autoconhecimento, principalmente, e gostar de pessoas. O autoconhecimento, ele parte do princípio que, se eu não me conheço, se eu não conheço os meus defeitos, as minhas qualidades, qual área que eu gosto de trabalhar, o que eu posso fazer, o que eu preciso investir para eu melhorar, no que eu estou indo bem, eu não tenho capacidade de gerir a minha própria vida. Se eu não tenho capacidade de gerenciar a minha própria vida, eu não vou conseguir administrar um time, uma equipe. Então, eu penso que o autoconhecimento, eu sei que tem muitas discussões sobre autoconhecimento, parece que virou uma utopia, mas não, o líder ele precisa, às vezes, sair de cena para se conhecer de verdade, aí ele vai ser capaz de conhecer as pessoas. O líder que não conhece o seu time, ele não consegue gerir. Não consegue. Então, o que a gente tira com as palavras da Ellen em relação ao RH,
né, recursos humanos dentro de uma empresa. Vocês, dono de empresa, não precisa ser uma empresa grande, até uma empresa pequena, pelo que eu estou entendendo aqui da Ellen, invista num profissional de RH. A empresa é pequena, mesmo assim, invista, né, entre em contato com a Ellen e invista no RH. Ellen, agora, vamos falar um pouquinho do empreendedorismo na sua vida. Café Caramelo. Como surgiu a oportunidade ao Café Caramelo? A oportunidade de empreender com Café Caramelo. Então, eu vou dar um passinho atrás, né? Café Caramelo. Café Caramelo, o primeiro grande café do mundo. Vou dar um passinho atrás, como eu falei aqui, eu sempre tive um pezinho de empreendedorismo, então eu trabalhei muito, e você comentou sobre pequenas empresas, eu trabalhei muitos anos com RH em pequenas, com grandes empresas, e eu decidi largar a minha CLT para ir em busca do meu sonho, que é promover para as pequenas empresas a oportunidade de terem um RH também. Então, a empresa pequena e média ela não precisa contratar um RH e pagar a folha de pagamento e ter ali aquele custo. Ela me contrata, eu ajudo numa demanda, saio, ajudo na outra. Então, eu comecei a empreender quando eu larguei o CLT e abri a consultoria. Vamos ao Café Caramelo. Primeiro, eu amo café, sou apaixonada por café. Quem não é? Quem não é? Então, a gente já tinha, nós morávamos em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Nós já tínhamos decidido vir morar aqui, isso foi em 2023. E a gente fez um passeio normal ali para o Bondinho de Santa Teresa. E lá estava tendo uma degustação gratuita, que é como a gente faz aqui. E aí eu, que sou apaixonada por café, eu vi a placa, degustação gratuita. Eu falei, o quê? Café grátis? Vamos embora. E ali fiquei, enquanto estava na fila, tomando aquela degustação gratuita. Como eu estava sem bolsa, porque a gente ia fazer trilha, eu peguei o panfleto e levei para casa para comprar depois, porque eu fiquei apaixonada. Desculpa. E lá em Belfort Roxo mesmo eu comecei a ser cliente. Sempre pedia para entregar, tomava todos os cafezinhos e achava sensacional essa ideia, adorava. Quando saiu aqui a liberação para a gente se mudar, a questão da caixa, a liberação mesmo da documentação, eu pensei, poxa, não sei se eu vou conseguir trabalhar como RH lá, porque a parte que a gente mora é zona rural, talvez tenha uma dificuldade maior. E realmente eu estou com esse desafio, porque é importante fazer esse letramento para os empresários, não é assim. As pessoas não sabem muito bem o que é RH. Então eu falei, vamos tentar empreender com Café Caramelo. Eu sabia que eram várias franquias. A Café Caramelo é fabricada no Espírito Santo e a franquia é territorial, cada município, cada cidade é responsável pela sua região. Quando eu comprei o Café Caramelo com vocês, eu fui pesquisar de onde que era essa franquia, aí eu fui saber que era do Espírito Santo. Aí vamos lá, continua. E aí eu liguei para a franquia e perguntei, falei, não deve ter lá em Cachoeira de Macacu não, né? Aí liguei e aí a dona da franquia falou, tem, lá em Cachoeira de Macacu já tem a fulana de tal, e eu fiquei, nós ficamos de abril de 2023 até fevereiro do ano passado, 2025, cantando a dona da franquia para ver se ela queria vender pra gente, porque ela era de Guapimirim, ela tinha essa região, mas não atuava, e ela não queria vender. Aí a gente falou, meu Deus, ela, poxa, a gente queria tanto atuar, ela não tem interesse em vender e tal, porque as pessoas compram a região e só aquela galera da região que pode atuar. E aí nós optamos por revender. Revender só com uma comissão pequena, assim, igual mesmo Natura, Avon, ali tem o percentual, 20, 25. E aí era o que tinha, né? Então, assim, começar, não rejeitar os pequenos começos, era o que tinha. E aí nós continuamos quando a gente estava presente. Então, o seu maior desafio foi o começo? Foi. Ou não? Ou teve mais desafios? Sempre tem a vida do empreendedor. Não, eu estou falando assim, o desafio que você enfrentou para começar o Café Caramelo foi esse, do começo? Foi até que ela resolveu vender pra gente, ela ligou pra gente e falou, não, agora eu vou vender a franquia pra vocês. E aí a gente começou a estabelecer a franquia aqui na região. Então, na sua opinião, as vantagens de desafio para administrar uma franquia? As vantagens e os desafios? As vantagens em relação a administrar uma franquia, até ter uma vida de empreendedorismo, é a flexibilidade. Fazer o seu horário, você conseguir organizar a sua vida melhor, sua família, não precisar pegar o ônibus lotado, 2 horas de trabalho, é desafiador, mas tem essa vantagem também. E no caso do café, fazer o que você gosta, porque eu amo, né? Tá lá e a pessoa provar, falar, ai que delícia, que maravilha. Então, de uma certa forma, é também manter o contato com as pessoas. E o desafio
a questão dos processos, eles também conquistar o cliente, fazer com que a marca seja disseminada na localidade, o cansaço, final de semana, porque é um produto, né, é um produto comestível, então final de semana ele tem uma atuação maior. E, realmente, você, que é a dor de qualquer empreendedor, é você não saber quando vai cair na sua conta. Então, esse é o desafio maior. Uma pergunta que eu quero fazer para você. Eu vi que você é sócia com seu esposo, né, seu marido. Como você e seu marido conciliam a gestão desse negócio? Boa. Então, no início foi um pouquinho mais difícil, porque eu já tinha saído da CLT, mas ele ainda estava na CLT. E aí, em outubro do ano passado, não tem nenhum ano, ele optou por sair da empresa que ele trabalhava para ele se dedicar 100% a Café Caramelo. Então, eu sou sócia dele na Café Caramelo, ele é meu sócio no RH. Então, na Café Caramelo, ele faz toda a operação e a parte comercial, logística. E eu praticamente dou só palpite, cuido ali um pouquinho da administração, alguma coisa. A gente faz algumas reuniões no RH, eu faço o atendimento ao cliente, a gestão de processo de RH, e ele cuida do financeiro. Então, ele precisou sair da empresa que ele trabalhava para se dedicar 100%. Gente, vocês online, ele quiser fazer perguntas, pode já começar a elaborar as perguntas, tanto do RH, Café Caramelo. Mas vamos lá, mulher no empreendedorismo. Como você avalia o crescimento do empreendedorismo feminino nos últimos anos? Surreal, assim. É um crescimento astronômico. Isso é legal, é importante. As mulheres, elas entenderam que não existe só uma possibilidade de renda. Por exemplo, eu já vendi joias, eu vendi biquíni, eu fiz brigadeiro para vender quando a gente precisou se mudar para cá. Então, as mulheres, elas têm essa vantagem de ser, não digo ser multitarefas de uma certa forma, e elas, é aquela questão, a gente precisa sobreviver. E eu acho que hoje as mulheres estão se arriscando mais em locais que elas achavam que não poderiam. Sim. Hoje elas estão. Sim. E quais os desafios que as mulheres ainda enfrentam no meio empresarial? Você está nesse meio também empresarial. Sim, disparado, eu ainda vejo a questão da maternidade. Disparado. Por mais que tenha a questão da lei que protege, por mais que hoje, por exemplo, numa entrevista, a gente não pode mais perguntar se a mulher tem filho. A gente não pode mais perguntar. Entretanto, a gente observa que, mesmo que não haja nenhum preconceito, digamos que seja o melhor dos mundos, que não haja nenhum preconceito, na hora que ela vai sair, se o filho vai ficar doente, a rotina é muito pesada de uma mulher. A mulher tem que trabalhar, tem que mostrar que realmente ela é capaz. Então, isso não mudou ainda, porque hoje eu sou empreendedora, mas eu também já fui CLT de empresas grandes, de multinacional e de empresa nacional. E isso já é de muito tempo, isso já vem de muito tempo e ainda não mudou esse detalhe que para algumas, para nós mulheres, não é detalhe, mas para alguns são. Sim, posso dizer que a raiz ainda do problema existe, mudou o formato. Isso. Mudou o formato. Houve algum momento em que você precisou superar inseguranças para seguir em frente, tanto na coisa empresarial como no empreendedorismo? Sim, o tempo todo praticamente, mas eu vou citar uma de cada, você está na área de RH, e uma vez eu trabalhei em uma empresa, trabalhei em vários segmentos, né? Isso que me habilitou meu repertório para consultoria. Eu já trabalhei na cervejaria Itaipava, trabalhei no escritório de propriedade intelectual, já trabalhei na Oi, já trabalhei na Rede Dor, no hospital, no startup de tecnologia, então são vários segmentos. E eu trabalhei como responsável pelo RH de um escritório que tinha 100 anos, que é um escritório de advocacia. E ali eu me vi muito ameaçada, digamos assim, porque era um ambiente totalmente masculino, totalmente tradicional, mas eu também estava numa fase da minha vida que eu precisava romper algumas coisas. Então eu trouxe muitas ideias diferentes, eu me senti, precisei romper, mas deu certo. Então, por exemplo, uma pesquisa de clima, que é um processo muito comum que existe na área de RH, que é convocar as pessoas para fazer um formulário para falar como é que está a visão dos colaboradores, a empresa, se a remuneração está legal, se a liderança está legal. Então, eu instituí a pesquisa de clima nessa empresa de 10 anos, de 100 anos, que nunca teve, que foi uma revolução. E no final da pesquisa de clima,
Nós tivemos algumas ações que a empresa nos gastou R$1 e a gente testou e a empresa toda ficou muito mais motivada por ações simples. Se a gente não parar para perguntar, a empresa não gastou nada com isso. A gente só fez um formulário e pediu. As mulheres têm isso na ideia, e pediu a opinião das pessoas. Então, uma questão que mudou muito é que eram advogados, homens, e eram obrigados a trabalhar de terno, no sol. E aí eu convenci a diretoria a estabelecer aquele jurídico sem gravata, todo mundo ficou feliz, faltou me dar flores. E a questão do ticket de refeição, que a gente mudou uma bobeira, a gente mudou para alimentação, porque eles pensavam que os advogados queriam comer no restaurante caros, mas os advogados queriam levar marmita. Por incrível que pareça. Que conselho você daria para as mulheres que sonham em empreender, mas ainda não deram o primeiro passo? Comece com o que você tem. Tem uma frase do Cortella que todo mundo conhece, que é algo que ele fala muito, que é algo que diz assim: faça o seu melhor na condição que você tem, para quando você tiver condição melhor, você faça melhor ainda. Então não espera, bom, só tem uma lata de leite condensado e um Nescau, faz um brigadeiro, vende 10, depois você compra e vende mais 20. Porque se esperar o melhor momento, nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Agora vamos falar um pouquinho de associativismo e network. Como associada da SECAM, qual a importância de participar da entidade que fortalece o empreendedorismo no nosso local? Para mim, é fundamental. Se eu estou chegando num lugar, como eu falei sobre a liderança, eu tenho que conhecer o lugar, tenho que conhecer as empresas, tenho que procurar as pontes. Então, assim que nós nos mudamos para cá, nós procuramos, não tinha nem café caramelo ainda, a gente veio só pelo RH para poder entender. Então, é muito importante porque é um braço, traz ali para as empresas uma direção, conecta com outras empresas, porque tem grupos, tira dúvida. Eu adorei aqui a proposta da associação. Então, a associação, para quem está entrando aí na live, não sabe, o SEMEC, ele está dentro da SECAM, mais um braço, né, que veio fortalecer a SECAM, a Associação Comercial, né, de Cachoeiras de Macacu. A gente está conversando aqui com a Ellen, ela é uma associada, né, ela é empreendedora, veio associada com a área do RH e do Café Caramelo. E de que forma o network contribuiu para o crescimento profissional de você como empresário? Hoje, praticamente, na área de RH, praticamente todos os meus clientes são oriundos de network. Eu não consegui nem prospectar. E o network, a gente tem, às vezes, uma falsa visão ali do network. O network, ele tem uma proposta. Primeiro, você tem que ser interessado no outro e não ser interesseiro. Então, o network, ele parte do princípio que você tem que se apresentar, por exemplo, no encontro, para oferecer o que você tem. É muito ruim a gente, às vezes, chegar no espaço, principalmente eu sou da área de RH e alguém achando que vai fazer network, poxa, me dá uma oportunidade, deixa eu te entregar o meu currículo, e nunca me viu na vida, nunca me apresentou quem é. Então, o network, ele é muito importante, porque cria conexões, mas são conexões que precisam ser de longo prazo. Em algum momento você vai colher aquilo. O network que você fez hoje aqui, que a gente está fazendo hoje, pode ser que daqui não saia nada, mas daqui a um ano alguém vai se lembrar de você e vai te convidar para alguma coisa. Então, é fundamental. E o que você diria para empreendedores que ainda não participam, não são associados, sobre a associação comercial e empresarial da cidade? Precisam participar. Precisam participar, porque a vida tanto do empreendedor quanto do líder, todo mundo vai concordar comigo, é uma vida solitária. Então, eu penso que, além de toda a questão da conexão, da instrução, é uma rede de apoio. Às vezes, não tenho nada para contribuir, eu não quero fazer nenhum negócio, então senta aqui, deita no ombro do outro e chora, que a gente compartilha as nossas dores. Então, é uma rede de apoio também. Tem alguém aí com pergunta? Então, vamos lá, um bate-bola rapidinho para ela. Uma palavra que define empreendedorismo para você. Resiliência. Uma qualidade indispensável no líder. Paixão por pessoas. Um livro ou uma pessoa que inspira você. O livro vai sair do Pastor Gazen, vai sair sábado. É o casal, ele, Pastor Gazen e Pastora Beca. Um aprendizado que mudou sua forma de empreender. Um aprendizado que mudou a minha forma de empreender. O que eu ouvi lá no início, quando eu era MEI,
E realmente isso mudou, que é sobre a parte financeira, sobre as finanças. Separe suas finanças pessoais das finanças da empresa. Senão você quebra. Isso aí. Complete a frase. Empreender é? Empreender é se dedicar. Tem alguém online com perguntas? Temos bastante. Tem bastante gente online? Que bom, gente. Mês que vem tem outro podcast, é um podcast por mês do SEMEC. Quanto mais gente aí entrando lá, a gente vai ficando mais com empreendedores querendo participar do nosso podcast. Então, Ellen, qual a mensagem que você deixa para as mulheres empreendedoras que estão acompanhando você aí hoje, ao vivo aqui na live? Vamos lá, mulheres, vocês não estão sozinhas. Da mesma forma que eu consegui, eu sei que vocês vão conseguir também. Eu vim de uma família bem humilde. Ninguém na minha família tem faculdade, tem nível superior. Minha mãe era camelô, meu pai era segurança. E o valor, eu dou um valor muito grande ao trabalho. Então, e essa frase também do GeoJ para mim, o trabalho devolve. Então, não esqueçam que o trabalho devolve. Como as pessoas podem conhecer mais o trabalho da Ellen, entrar em contato com você? Então, gente, eu tenho o meu Instagram, que é mais, as pessoas conhecem mais, que é o @AnjosDoRH. Tem o LinkedIn também, muitos empresários se conectam atrás do LinkedIn, que é Ellen Ferreira, ou Anjo do RH também no LinkedIn. Tem o meu telefone, eu vou colocar, não tem problema, inclusive eu estou, com uma vaguinha aberta para a área de operador de máquinas. Eu vou colocar meu telefone, que é 21 99997